e um Deus que permite situações. É mesmo assim, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Estava meditando um pouco nesta palavra em casa e o tema que Deus me deu foi esse. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Se nós formos ver na Bíblia, igreja, nós vamos ver quantas situações Deus criou e Ele permitiu. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas sabemos também que tem situações, posso dizer isso com experiência, que há situações que somos nós mesmos que procuramos. E Ele permite. Verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós formos analisar a nossa vida, nós vamos ver que muitas das vezes nós tomamos decisões que sem Deus mandar. Glorificado seja Deus. E por tomar essas decisões, Aleluia. muitas vezes pagamos preços. É verdade, Jesus. Nossos familiares pagam esse preço. Nosso vizinho paga o preço. Aleluia. Lembrando de Jonas, né? Vem na minha mente agora Jonas, quando ele vai ali e desobedece ao Senhor. E nós vamos ver que os marinheiros pagaram o preço por ele. Mas nessa noite, igreja, o filho pródigo. Essa passagem bíblica fala de 3 parábolas, mas a parábola a qual o Senhor ele tem me trazido é esta palavra, falando sobre o filho pródigo. Glorificado seja o nome do Senhor. O pródigo, que significa o usurpador. Glorificado seja Deus. Que destrói seus bens, que gasta mais do que necessita e gastador. Nós vemos que o filho pródigo, como a Bíblia diz, o pai tinha 2 filhos. Glorificado seja o nome do Senhor. E sabemos que se o pai, se for rico ou se for pobre, o que ele tem é dos filhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Seja lá qual for a herança que tiver, é dos filhos. Aí nós vamos ver que esse filho, igreja, eu posso dizer, posso até falar coragem, sim, porque se você for analisar na palavra, o outro não era lá também essas coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque o filho pródigo, ele chega para o pai e pede a herança, dizendo: Pai, me dá a parte da herança que me pertence. Ele sabia que pertencia, só que não era o momento dele ter aquela parte. Mas ele pede, e a Bíblia nos diz que o pai agora vem, pega aquela parte da herança e divide, pega a fazenda e divide entre ele e o seu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora esse filho ele sai, porque ele queria viver a sua vida, como diz a Bíblia, dissolutamente, quer dizer, sem dar satisfação a ninguém. Ele queria viver a sua vida, posso dizer assim, à toa, sem hora para dormir, sem hora para acordar. O que ele pensava, igreja, é que aquele dinheiro, aquela parte da fazenda ia render a vida inteira. E a gente sabe que de onde se tira, que não se coloca, se acaba. E assim ele achou que aquele dinheiro, quem sabe na mente dele passou assim: eu vou pegar esse dinheiro, vou investir. Quem sabe, igreja, quantos sonhos esse filho ele não fez antes de pedir a parte dele. Quem sabe os projetos que ele estava criando na mente, porque a gente sonha. Glorificado seja Deus. E no sonho, como eu até vinha conversando, agora Deus me fez lembrar, no sonho a gente coloca tudo direitinho, dá tudo certo. Não é assim? É tudo com perfeição. Olha, isso aqui eu vou deixar para isso, esse eu vou deixar para aquilo. Aleluia. Anotações, encaixa tudo direitinho e dá tudo certo no sonho, nos pensamentos. Só que quando vem se colocar em prática, a gente vê que é diferente. Na teoria é uma coisa, na prática é outra.
Glorificado seja o nome do Senhor. É verdade, E Jesus. aqueles filhos, quem sabe os sonhos que ele teve, igreja, que ele planejou, com aquela parte da herança, porque ele disse, vai ser uma quantia de dinheiro boa, eu vou sair, não, a Bíblia não diz, mas eu conjecturando, eu vou sair agora da casa de meu pai, vou para longe e vou investir esse dinheiro em alguma coisa e vou viver a minha vida do jeito que eu sempre quis viver. Só que não era bem assim. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando ele pega aquela quantia de dinheiro, igreja, sabemos que quando se tem o dinheiro no bolso, há amizade de todos os tipos. Glorificado seja o nome do Senhor. E com esse jovem não foi diferente. Glorificado seja Deus. Primeiro que ele agora busca a uma cidade longínqua, uma terra longínqua, quer dizer, longe de todos os familiares que ele pudesse ter. É como se ele assim, eu vou viver bem longe da vista de todo mundo, não quero que ninguém me veja. Eu não quero nem que saiba onde é que eu estou. Vou ficar longe. Mas, igreja, o interessante é que se você for para longe, se nós formos analisar ir para longe, se você se dá mal, quem vai te ajudar? Não é difícil? É difícil. E quando se está perto da família, igreja, ainda que alguém decida viver perto de família, não é bom. Aleluia. É toda confusão, qualquer briga o povo entra. Aleluia. Deixa quieto. Deus grande. Aleluia. Aqui uma coisa ali. A gente não pode fazer nada que já vem saber o que foi. Deus grande. Aleluia. Aleluia. E dá vontade de ir para longe, mas se for para longe, quando tu estiver se dando mal, o que tu vai fazer? Deus grande. Como é que vai ser? Tu vai resolver de que forma? Deus tremendo. Será que o dinheiro do filho pródigo dá para ele viver a vida inteira dele? Não, igreja. Porque de onde se tira que Deus se coloca, se acaba. Aleluia. Glorificado seja Deus. Sabemos que esse filho pródigo aqui, nós estamos falando do filho pródigo, esse pai aqui representa o próprio Deus. E distante de Deus, igreja, não dá para fazer nada. É verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele pensou, quem sabe ele pensou, posso conjecturar, vou para longe, não quero que ninguém, nem o parente me veja, nem o parente saiba onde é que eu estou, eu quero viver a minha vida da minha forma, eu quero viver do meu jeito, não quero ninguém se metendo na minha vida. Aleluia. Quantas vezes, igreja, no momento de raiva, de aflição, você bate o pé e diz assim, estou cansado, estou cansada, se eu pudesse vir para longe. Glorificado seja o nome do Senhor. E esse filho, igreja, quando o pai dá, a primeira coisa que ele faz é partir. Mas só que ele não sabia, igreja, o que é que vinha depois. No primeiro momento foi maravilhoso, ele estava cheio de dinheiro, cheio da grana, cheio de amigos, estava ali na noitada, estava ali vivendo a vida dissoluta, bebendo, farrando, se prostituindo, estava ali rodeado de amigos, entre aspas, porque quando o dinheiro se acabou, os amigos também se foram. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora ele vai para essa terra, mas chegou um momento que agora aquela terra começou a passar agora por um momento de escassez. O dinheiro se acabou. Ele agora ficou num momento difícil. No momento que ele não tinha para onde se virar, não tinha um amigo que pudesse o ajudar. Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um irmão, um primo, sei lá, não tinha ninguém que pudesse estender a mão. Mas Deus, ele cria situações. Aleluia. Aleluia. Eu vejo Deus permitindo situações e criando situações nessa parábola. Por que, igreja? Porque se aquele filho não tivesse sentido fome, ele não tinha lembrado do pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque mesmo assim, igreja, coisa difícil é fome. Aleluia. Eu nunca passei fome, não vou dizer que passei fome, mas eu sei que é ruim, porque quando você chega, um momento que você está querendo, começa a dar uma dor na barriga, assim, eu estou com fome. Agora imagine por muitos dias com essa dor na barriga, no estômago. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E aquele filho, igreja, quando ele sentiu fome, ele lembrou-se do pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo, igreja, Deus nesse ponto criando situações. Aleluia. Porque quando ele gastou tudo, igreja, o dinheiro foi gasto, ele gastou do jeito que ele queria, não tinha agora o que ele fazer para colocar o dinheiro no lugar. Agora vem agora uma fome.
muito grande naquela cidade. Aí eu vejo Deus criando situações. Eu não sei qual é a situação que Deus vai criar na minha vida e na tua vida, mas às vezes é necessário Ele criar, porque quando Ele cria a situação, a gente se aproxima mais. Aleluia. A gente se chega mais, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente lê mais a Bíblia. Não é desse jeito, aleluia. Não tem pra onde fugir. Quando as coisas apertam, a gente se lembra de quem? Do pai. A gente se lembra da mãe. Aleluia. E esse filho aqui, igreja, quando as coisas apertaram, ele se lembrou do seu pai. Glória. Aí eu vejo Deus criando situações. Você se lembra quando aquela mulher adulta do capítulo 8 de João? Aleluia. Eu não vou dizer que foi Deus que criou, mas Deus permitiu uma situação na vida daquela mulher. Porque aquela mulher vivia no ato de adultério. Os escribas fariseus que estavam criando uma situação para pegar Jesus em fora, mas o que ele não sabia é que Jesus sempre chega primeiro. Glorificado seja Deus. Aleluia. E quando aquela mulher foi pega ali e levada até os pés de Jesus, ele não sabia que Jesus ia fazer algo na vida daquela mulher. A situação foi criada, Deus permitiu, eu creio assim que Deus permitiu com que ele visse aquela causa, aquela situação e levasse até Jesus, porque ele já estava vendo muito antes a situação, a vida daquela mulher. Aleluia. Glorificado seja Deus. E quando ela chega diante de Jesus, Jesus faz uma obra e a obra é completa. Deus, ele vai criar situações para que alguém chegue na presença dele, porque ele é Deus. Aleluia. Glória a seja o nome Deus. do Senhor. Agora o que eu tenho que fazer, igreja, e você tem que fazer, é somente orar e esperar. É, meu Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí vamos ver que essa mulher, ela foi, Deus criou uma situação. Nós vamos ver quando a mulher do profissão de igreja foi necessário Deus permitir algo na vida dela. Deus permitiu uma situação para poder ela chegar diante dele. Será que ele não sabia? Aleluia. Que aquela mulher já tinha gastado tudo, como diz a Bíblia. Aleluia. Ela já tinha gastado todos os seus haveres, todos os seus dinheiros, mesmo parecido com o filho próprio. A diferença é que na vida dela foi enfermidade e na vida dele foi fome. Eita, Deus grande. Será que traz enfermidade, traz alguém para Jesus? Aleluia. Aleluia. Será que fome traz? Aleluia, Senhor. Eu não sei como ele vai apertar a terra, mas ele vai apertar a terra, igreja. Aleluia. Aleluia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Deus que me revela, ele já me falou que ele vai trazer fome sobre a terra. Ele vai trazer fome, porque, igreja, quando a fome aperta, o povo tem que se lembrar que existe um Deus no céu. Aleluia. Glorificado seja Deus. Igreja, quando a Bíblia nos fala, igreja, que quando a gente está num quadrado, igreja, onde é que vem o socorro, igreja? Só do alto, igreja. Aleluia. E muita gente está pensando a coisa, mas vai ser diferente. Alguém está esperando Jesus vir assim, mas ele é Deus de surpresa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E esta mulher do fruto de sangue, ela gastou todos os seus dinheiros, porque ela tinha uma enfermidade que estava ali consumindo a sua vida. E a Bíblia diz que quando ela gasta tudo, igreja, ela agora ouve falar de Jesus. Eita, Deus grande. Deus vai primeiro criar a situação, aí depois ele vai abrir a visão, abrir o ouvido. Eita, Deus grande. Ele está dizendo, eu vou criar a situação, mas eu vou abrir essa audição, eu vou abrir os olhos para que possa ouvir falar de mim e vai chegar até mim, porque eu crio situações. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher não ouviu falar antes, igreja. A Bíblia não mostra, a Bíblia não diz, eu creio assim. Mas quando ela acabou tudo o que tinha, ela ouviu falar de Jesus. Aí ela depositou no meu coração, olha, somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Aleluia. Deus grande. Aí a situação foi criada, ela chegou. Aleluia. Ela se aproxima, ela enfrenta a dificuldade, enfrenta a multidão, enfrenta as barreiras, enfrenta ali a ser apedrejada, porque é uma mulher imunda, não podia estar ali. Mas eu quero dizer, quando Deus cria a situação, igreja, você e eu não possamos ver nada, a gente vai ao encontro dele. Não importa que fale, que diga coisas erradas, que fale, ela está ali por causa disso, ele só está agora por causa disso. Não importa, o importante é que a gente olha para Jesus. Aleluia. Alguém pode dizer, olha, só está ali por causa daquilo.
agora apertou, o negócio apertou, no instante correu, aleluia. E que importa, o importante é que vai chegar diante dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu fico olhando, igreja, que eu estava meditando, aleluia, glorificado seja Deus, no livro de Êxodo, o capítulo 14, quando Deus cria uma situação ali, quando o povo de Israel sai ali do Egito, e a Bíblia diz que agora o Senhor ele endurece o coração de Faraó. Você crê nessa noite que Deus também cria situações assim? Ele endurece o coração. Aleluia. Estou quase ganhando. Glória a Jesus. E coração endureceu. E agora? Aleluia. Aí depois Deus amolece o coração. Aleluia, Aí Deus Deus. endurece o coração. Jesus, que negócio é esse? Aleluia. Eu já estava e de repente o negócio fechou. Eu já estava com tudo certo. Parece até que já estava assinado. Que negócio é esse? O papel estava em cima, voltou para baixo, foi. É porque Deus cria a situação. E é tudo no tempo dele. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que agora quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz que quando chegou a certo ponto, aleluia, glorificado a Deus. Aí o povo de Israel agora começou a temer, começou a dizer a Moisés: ô Moisés, por que nos trouxesse aqui foi para morrer no Egito? Agora no deserto, será que no Egito não tinha sepulcro? Para que a gente morresse lá? Glorificado seja Deus. Aí a Bíblia nos diz, igreja, que quando o povo começou a murmurar, a questionar, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas não sabia o povo que foi Deus que criou a situação. Aleluia, glória a Se Deus Deus. quisesse no primeiro momento, igreja, o povo tinha saído do Egito. É verdade, Aleluia. Jesus. Se Deus quisesse, no momento que ele amoleceu o coração de Faraó, que a gente vê que foi várias vezes, mas se Deus quisesse nessa última vez que Deus endureceu o coração de Faraó, ele amoleceu, ele continuaria com o coração amolecido. Mas Deus disse: não, vou endurecer o coração, e veja por quê. Aí a Bíblia diz aqui no capítulo 14 de Êxodo, diz assim, eu vou ler do primeiro até chegar ao 4, que diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem-se diante de Pierote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentarás o campo junto ao mar. Aleluia, Jesus. Isso é a instrução que Deus estava dando. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estou embaraçados, veja o que Deus está dizendo. Estou embaraçado na terra, no deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Glorificado seja Deus. Aí veja que Deus ele criou uma situação, tirou o povo do Egito. Quando chega ali, agora diante daquele lugar, aí agora a Bíblia diz que Deus diz assim para Moisés: acampa aí. Aí o que pensa agora fala: agora o povo está perdido, olha, ficaram tudo cerrado no Egito. Não, era Deus criando a situação. Alguém vai olhar e vai dizer: acabou, não tem mais jeito, e agora está perdido. Mas Deus está dizendo: eu estou criando situação para que meu nome seja glorificado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E o povo ficou ali, a Bíblia diz assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. E Deus trabalhando no coração do Faraó. Eu estou endurecendo, aleluia. E a Bíblia diz assim: e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado Israel para que não nos sirva. Por que fizemos isso? Aí diz assim: e aprontou o carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros do Faraó e os seus cavaleiros e o exército, e alcançaram-os acampados junto ao mar, perto de Pierote, diante de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que o Egito vinha atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirarem de lá.
Moisés, porém, disse ao povo: não temas o Senhor, que ouve, não temas, não mesmo do Senhor, que hoje vos farei, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fendo perante que os filhos de Israel possam pelo meio do mar a seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e os seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando vos glorificar em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou-se e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Aleluia. Ele cria situações, igreja. Aleluia. A noite toda. Aleluia. Estava vendo. Glória a Deus. Até um certo momento, porque Deus ele criou uma situação. Para Israel era dia, mas para Faraó era noite. Ele não conseguia alcançar. E a Bíblia diz que Deus agora manda os anjos ir nos carros do Faraó e quebrar as rodas do carro. Aleluia. Deus ele cria situações. Eu não sei qual é a situação que você está precisando que Deus crie, mas Deus não, eu crio situações. Aleluia. Aleluia. E nós vamos ver, igreja, que a situação que Deus criou fez com que Moisés e o povo de Israel passassem no mar a pés enxutos. E não é diferente no dia de hoje. Ele cria situações, igreja. Pode até doer um pouco, mas vai passar. Aleluia. E o nome dele vai ser exaltado, o nome dele vai ser glorificado, porque eu vou dizer o Senhor é Deus. Você vai dizer só o Senhor é Deus, porque ele promete e ele cumpre. Nós vamos ver que o filho pródigo, Deus criou uma situação, porque quando ele deixou sair da casa do pai, o pai deixou, mas Deus estava trabalhando. Glorificado seja Deus. E a Bíblia diz que quando aquele filho sentiu fome, ele agora olhou para si e disse assim. Ele começou agora, igreja, a analisar. E agora eu posso dizer assim, tipo um teatro, eu vou fazer assim. Sabe quando você está pensando em voz alta? Já aconteceu com você? Já. Aleluia. Aleluia. Você fica desconfiado, né? Aleluia. Você está pensando, de repente você fala. Aleluia. Você vai ver o que, fulano? Nada não. Aleluia, Jesus. Deus, grande vigia, crente. Cuidado que fala. Aleluia. Glória a Deus. Ele começou a dizer, eu vou me levantar. Porque a Bíblia diz que ele sentiu fome e ali naquela terra botaram ele para trabalhar apacentando porcos. Era um trabalho ao qual ele não era fácil, ele não queria fazer aquele trabalho porque era uma coisa imunda. Mas pela fome que ele estava sentindo, vontade de comer as boladas do porco, ele tinha que trabalhar, igreja, porque ia fazer como? Mas interessante que eles trabalhavam, mas cadê o salário? Porque quem trabalha quer salário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Glorificado seja Deus. E quando ele sente fome, que tem vontade de comer essas bolotas, porque veja, foi um momento que ele agora pensou, recomeçou agora a meditar e dizer: os trabalhadores do meu pai, ele tem de tudo, como do bom do melhor, posso conjecturar dessa forma. E eu aqui, passando fome, passando necessidade, padecendo, quer dizer, eu aqui morrendo de fome, não. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou pedir socorro. Aleluia. Parece que ele está dizendo, eu sei que ele não vai me negar. Ele conhecia o pai, igreja. Você conhece? Glória a Deus. Ele conhecia o pai, porque, igreja, quando a gente pega, a gente conhece o pai e dobra logo o joelho, porque sabe que ele perdoa. É verdade. Você conhece, você tem que dar, você sabe que ele perdoa. Então o pai, quando ele pensa assim, ele sabia que o pai iria, igreja, o aceitar, alimentá-lo. Mas ele disse assim, olha, eu vou dizer assim, eu peguei contra o céu perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me aceita, nem que seja pelo comum dos teus trabalhadores. Eu agora vou dar
Aleluia. Mas com Deus, igreja, Ele Aleluia. perdoa. Glória a Jesus. O Pai eterno, Ele perdoa, igreja. Aleluia. O filho está dizendo, eu não tenho mais direito na herança não, porque a minha parte, conjecturando, a minha parte eu já gastei. O restante é do meu irmão, agora eu não vou poder nem exigir herança. Ele não sabia, igreja, o que o pai estava preparado para ele. Já tinha preparado, porque um bezerro cerrado, igreja, não é do dia para a noite. É como que você, posso agora falar em ligeiros tempos, é como que você tivesse uma conta no banco. Aleluia. Deus te grande. Ah, Jesus. A conta no banco e você, todo mês você coloca ali uma coisa, isso aqui é para isso. Isso aí, eu não posso mexer, isso aqui é para tal coisa. Era um bezerro cevado, igreja. Que o pai, desde o primeiro momento, o pai estava ali, olha, esse bezerro aqui você reserva ele, alimente ele, cuide dele, mas deixa ele lá, não faça nada com ele. O pai já sabia que o filho ia voltar. Aleluia. A qualquer momento ele ia voltar e aquele bezerro já estava preparado, porque grande é a salva que você crê. Eu creio, Jesus. Glória a Você acha Deus. que o pai não sabe que o filho vai voltar? Aleluia. Agora eu te pergunto, você está reservando alguma coisa? Aleluia, Eu preciso Jesus. reservar, Jesus. Aleluia. Glória a Aleluia. Jesus. Aí a Bíblia diz, igreja, que quando ele pensa dessa forma, fala dessa forma, ele volta. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima do Pai, agora tudo que ele meditou em dizer, ele começa a falar. Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Aí o pai, igreja, o que eu acho interessante, que o pai, nós vamos ver nesse pai o próprio Deus, que ele não lança em rosto. Aleluia. Glória a Deus. O pai natural, ele não sai, igreja. Se não fosse convertido, lançava. E Aleluia. só lança quem não é convertido. É Porque quando verdade. é convertido, não. Aleluia. Quando não é convertido, tudo bem, mas quando é convertido é diferente. Porque se não fosse convertido, você é o quê? Você fez assim e agora você não, aí só Deus na causa. Mas o Pai, Deus, o Todo-Poderoso, quando ele vê o filho, aquele pai que representa o próprio Deus, quando vê o filho, a Bíblia diz que ele corre diante dele e o abraça. Aleluia. Ele não quis saber se ele estava sujo, porque ele estava com certeza sujo. Maltrapilho não importa, o importante é que o pai viu sinceridade nele, porque o perdão vem, mas é através da sinceridade. Certo? Alguém disse, mas Deus perdoa tudo, aí quer dizer que o fulano faz isso, aquilo, outro, assim, Deus perdoa. Ele perdoa sim, mas aí vai caber se a pessoa está sendo sincera para receber o perdão. Verdade. Não é simplesmente eu peço o perdão, tem que ser sinceridade. Aleluia. E a Bíblia diz que agora ele chama um servo. Agora pega e veste. O pai tinha tudo preparado, igreja. Parece que aquele guarda-roupa que ficou, ele continuou com ele lá, mas ele já tinha outras vestes. Porque ele diz que ele trouxe vestes novas. Ele trouxe sandálias para colocar nos pés. Trouxe anéis que representa uma aliança que tinha sido quebrada. Para você nessa noite, quem quebrou essa aliança? Deus está dizendo, volte, porque eu tenho uma aliança nova. Eu tenho roupa nova, eu tenho sandália para calçar teus pés. Eu tenho proteção, como o nosso irmão Henrique cantou. Deus, ele tem proteção, tudo tem na casa do Pai. Você deixou, mas há tempo de voltar para a casa do Pai e reconciliar-se com Ele. Aleluia a Glorificado Deus. seja Deus. E aquele jovem agora, quando ele, a Bíblia diz que o pai agora pega aquele bezerro cevado, mata, e grande é o banquete que ele faz. E a Bíblia diz que há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende. Glorificado seja Deus. Então que nesta noite, você que está ouvindo esse aparelho de som, você que deixou a casa do Pai, como de um hino que diz assim, você que deixou a casa do Pai, foi embora, tem alguém gostava muito de cantar esse hino, e não voltou mais. Você que deixou a casa do Pai, eu estou falando do Pai Celestial, o Pai que Aleluia! Pai que Ele te ama, que morreu na cruz, que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Se você quebrou essa aliança, saiu da casa do Pai, está vivendo uma vida dissoluta, está fazendo tudo que dá na tua mente, eu quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele tem perdão para te dar. Aleluia! Glorificado seja Deus. Deus, Ele tem aliança para renovar com
Se você tem essa certeza de que precisa, porque não adianta simplesmente falar, tem que ter a certeza de necessidade, de que precisa de Jesus. Se você nessa noite precisa de Jesus, mesmo daí onde você está, você pode estar aí fazendo assim, eu não vou lá. Você daí de onde você está, você pode dobrar seu joelho, pedir perdão e dizer: Senhor, me aceita de volta como única ou único e suficiente Salvador da minha vida. Que você nessa noite possa ter essa fé, essa certeza. Dobra teus joelhos e volta para Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém.